Ok, amigos, estamos de volta com o nosso curso completo de HP12C no módulo intermediário. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 13. E como eu havia dito nas duas aulas anteriores, nós estamos revisando aqui a anuidade. Hoje, nesta aula, vamos ver a anuidade antecipada para a gente passar a estudar carência, um tema muito importante. Pouquíssimas pessoas conseguem realmente calcular carência manualmente, e também na HP12C poucas pessoas conseguem. Nós vamos mostrar aqui como se calcula a carência a partir da próxima aula, mas nesta aula nós vamos revisar a anuidade de empréstimo no cálculo antecipado. Nós trabalhamos com o cálculo pós-antecipado e eu sei que alguém deve estar se perguntando assim: professor, por que o senhor colocou modo imediato? Por que modo imediato pós-antecipado e modo imediato antecipado? Olha, quando a gente disser que é o modo imediato, quer dizer que não há carência, ou seja, que o pagamento começa tão logo é feito o empréstimo. Agora, esse pagamento, essa primeira prestação, ela pode se dar no ato do empréstimo, que é o que vamos ver a partir de agora, no modo antecipado. Lembra que a gente falou? Vai colocar a palavrinha begin na tela, e ela pode se dar, esse primeiro pagamento pode se dar 30 dias depois, ou um ano depois, se for ao ano, 30 dias depois, se for ao mês. Professor, está meio confuso. Bom, eu estou usando aqui uma linguagem bastante técnica, que os autores adoram falar assim, escrever assim. A gente vai estudar dois modos, o modo imediato e o modo diferido. O modo imediato é quando você não tem carência, você já começa a pagar. Agora, mesmo no modo imediato, onde não há carência, você pode começar a pagar a primeira prestação 30 dias depois, né, no final do período, claro que pode ser um ano se for ao ano. Então, você começa a pagar 30 dias depois, é o que geralmente acontece no Brasil. Ou você pode pagar também no ato da compra, que é o que vamos ver agora. Você já viu aí várias lojas, uma mais 11, uma mais 23. Em vez de dizer que em 24 prestações, a loja diz uma mais 23 de R$ 250. Aquela uma, ela é o pagamento no ato da compra. Esse é o modo antecipado, o pagamento no ato da compra. Você deve estar dizendo assim: professor, isso é entrada. Não, isso não é entrada. Isso confunde muita gente. Como eu disse em aulas anteriores, a entrada não pode entrar no cálculo. Já essa prestação entra. Essa primeira prestação, ela entra. Então é uma antecipação de prestação. É a antecipação da primeira prestação. Daí, modo imediato e antecipado, que é diferente do modo imediato e pós-antecipado que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Muito bem. Depois veremos o modo diferido. Aí sim, é o modo em que você adia de alguma forma o pagamento desta primeira prestação. Logo, é o que a gente chama popularmente de carência. Você vai fazer o empréstimo, mas o banco te dá uma carência de 6 meses para pagar, por exemplo, né? Você tem essa folga de 6 meses para pagar. Obviamente, vai incidir juros sobre isso aí, né? A gente vai ver mais tarde. Por enquanto, vamos concluir aqui. Nesta aula, vamos ver duas questões, inclusive, onde a gente repete o modo imediato e antecipado. Trocando em miúdos, para evitar esse linguajar estranho, né, para muita gente, trocando em miúdos, você vai utilizar HP12C com a palavrinha begin quando a primeira prestação for paga no ato da compra. E lembrando que essa primeira prestação ela está sendo antecipada, ela não é entrada. Entrada sequer entra nos cálculos. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E nossa primeira questão, estamos na aula 13, né? Nossa primeira questão diz o seguinte, olha lá. Professor, a gente já viu essa questão, vocês já viram essa questão, mas ela está modificada agora, tá? Inclusive por uma questão didática, ela está modificada para você perceber o que acontece se você antecipar a primeira prestação. Obviamente, muitos de vocês já perceberam que se a primeira prestação é antecipada, obviamente, todas as prestações ficarão menores.
Lógico, você vai pagar menos juros se você já paga uma prestação no início, né? Ok. Bom, lembrando que agora a sua HP12C terá que ter a palavra begin na tela. Daqui a pouco eu reviso para você, mostro para você como é que coloca a palavrinha begin na tela. Se preocupe aqui agora. João deseja comprar um carro, mas possui apenas 12 mil reais. O carro vale à vista 45 mil. Sabendo que a concessionária financia o restante à taxa de 2% ao mês, em 60 prestações, calcule o valor das prestações, sabendo que o João dará o que possui como entrada e que a primeira prestação será paga, eu coloquei pagada aqui, tá? Desculpe, será paga no ato da compra, ok? Então a primeira prestação será paga no ato da compra. É a mesma questão, é o mesmo problema que vimos aqui. A diferença agora é que o João vai pagar a primeira prestação no ato da compra. Então, são 60. É como se a gente dissesse assim, é 1 mais 59, né? Então, N vai ser 1 mais 59. É assim que as lojas costumam colocar, né? Principalmente essas lojas grandes varejistas, colocam lá 1 mais 13, 1 mais 12. Pois é. Então, João vai pagar em 1 mais 59. Ok. Qual é a taxa? 2% ao mês. A taxa continua a mesma. A taxa é de 2% ao mês. Muito bem. Qual é o valor? Bom, 45 mil menos 12, então 33 mil PV, que é o valor à vista, 33 mil, ok? E a gente quer saber PMT, qual vai ser o valor das prestações? Qual vai ser o valor das prestações? Ok. Bom, eu esqueci de colocar aqui na questão, ao reformular a questão, mas é sempre bom você colocar dessa forma aqui, olha. Em vez de pôr 60, você põe 1 mais 59, tá? Claro que a questão sempre vai dizer para você que a primeira é paga no ato da compra, alguma expressão que leve você a entender que a primeira prestação é paga no ato, tá? Ok? A questão pode dizer também que ela é antecipada. Então, rapidinho, o que vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o mesmo cálculo, porém a diferença agora é que nós vamos utilizar a palavrinha begin. Tá aí a nossa querida HP12C. Você vai ligar a HP12C e vai colocar a palavrinha begin na tela. Observe que a minha não está com a palavrinha begin. Você vai apertar a letra G e depois apertar a tecla end, ou a tecla 8, como você quiser, né? G, end. Ok, desculpe. G7 é para colocar e não para tirar, tá? Desculpe aí, pessoal. Para colocar, G7, né? G-Berg, olha aqui. B é G, begin, G-Berg. Colocamos na tela aí a palavrinha begin. Agora é só fazer o cálculo normalmente. Eu só vou pedir a você uma coisinha. Quando terminarmos o cálculo, não zere sua HP e nem apague, porque eu vou mostrar para você uma sequência interessante que ajuda muito no cálculo, tá? Tudo bem? Ok, lembrando que é uma repetição, isso é uma revisãozinha para você entender o que é carência daqui a pouco, tá? Vamos entender o que é carência. Vamos lá então. O que vamos fazer? Nós vamos digitar os dados, né? Em N vamos pôr 60. Então vamos lá, digita 60, aperta N. A gente sabe que não importa a ordem, né? Digita 2 e aperta I. Afinal, são 2% ao mês. Não fiz qualquer modificação, porque a grandeza do período é igual à grandeza da taxa. A taxa está ao mês, o período também está ao mês. Então, não faço qualquer modificação, ok? Agora, eu vou pôr PV. Quem é PV? 33 mil. 33 mil. Aperto CHS e depois PV. Digitei 33 mil, apertei CHS e depois PV. Agora eu aperto PMT. Tá aí. A prestação vai ser de R$ 930,73. R$ 930,73. Ok. Agora nós vamos analisar a questão sobre outro ponto de vista, tá? Veja bem, o que estamos fazendo, pessoal? Estamos calculando a anuidade, calculando a prestação
Queremos saber o valor da prestação. Só difere daquela outra questão que nós vimos, ou seja, dessa mesma questão, porém, numa outra redação, porque lá o pagamento da primeira prestação era como é feito normalmente, ao final do primeiro período, ao final de 30 dias. Agora, a primeira prestação é paga no ato. Então, o que eu aconselho você a fazer? Você vai deixar a sua calculadora sempre sem a palavrinha begin na tela, tá? Você vai retirar a palavrinha begin e deixar sem ela na tela. Não mexa agora, por favor. Eu quero dar uma sequência aí. Então, você vai deixar sempre o seu visor sem a palavrinha begin, porque geralmente você não vai usá-la. Quando for necessário utilizá-la, é que você vai colocá-la, ok? Como é o caso aqui. Tudo bem? Então, João deseja comprar um carro, mas possui apenas 12 mil reais. O carro vale à vista 45 mil, então, como ele deu de entrada 12 mil não entra no cálculo, a gente coloca PV 33 mil. Sabendo que a concessionária financia o restante à taxa de 2% ao mês, em 60 prestações, agora em uma mais 59, né? Calcule o valor das prestações, sabendo que o João dará o que possui como entrada. E a primeira prestação será paga no ato da compra. Então, no ato da compra, essa prestação vai valer R$ 930,73. Observe que ela é menor do que quando nós calculamos, em que ela ficava, em que ela deveria ser paga 30 dias depois. Agora, professor, e se eu quiser, aqui está a sequência que eu quero ensinar para você, e se eu quiser agora, sem precisar zerar HP, sem precisar colocar os cálculos novamente, e se eu quiser calcular no modo postecipado, ou seja, e se eu quiser, de repente você está calculando e o cliente diz, puxa, mudei de ideia, eu gostaria agora de pagar a primeira, não hoje, mas pagar daqui a 30 dias. O que você vai fazer? Você vai retira a tecla begin sem mexer no cálculo, você vai em GEND, vamos lá? Deixa eu colocar aqui a calculadora para você ver. Você vai em GEND, você vai retirar a tecla begin aí do visor, GEND. Retirei, tá vendo? Agora você vai apertar PMT de novo. PMT de novo. Pronto. Quando você aperta PMT de novo, vai para 949,34, ok? 949,34. Então, se você está vendendo e aí o seu cliente diz assim, eu mudei de ideia, não quero mais pagar a primeira hoje. Ou seja, ele está querendo o quê? O modo postecipado. Você retira a teclinha, você retira a palavrinha begin da tela, aí do visor, com G8, GEND, e aperta PMT novamente. E aí você tem aqui os dois. Você tem o modo antecipado, e tem o modo postecipado. A recíproca é verdadeira, né? Você consegue fazer também, uma vez que você fez o cálculo no modo postecipado, sem o begin, você pode também colocar o begin na tela, apertando GBEG e apertar PMT para ter o modo antecipado, ok? Tudo bem? Interessante, e eu vou mostrar para vocês que é possível também efetuar esse cálculo manualmente, tá? Ô professor, mas eu não quero cálculo manual, quero cálculo só na HP. Neste caso aqui, a conversão da prestação de antecipado para postecipado vai ser importante para a gente, tá? Vai ser importante essa relação, porque nós vamos precisar dela em algumas questões aí, porque é um cálculo que a HP12C não faz automaticamente sem os demais dados. Professor, não entendi, está meio confuso. O que acontece é o seguinte, pessoal. Há situações nas quais você só tem o valor da prestação e a taxa. Você só tem o valor da prestação e a taxa. Você não tem PV e você não tem N. Você só tem o valor da prestação e a taxa. Tudo bem. Suponha que seja uma prestação postecipada. Como convertê-la para uma prestação antecipada? Como se alguém dissesse para você assim, olha, comprei essa geladeira para pagar R$300 por mês, e a primeira prestação começa daqui a 30 dias.
e comprei, a taxa de juros é 2%. 2% de juros eu vou pagar e a primeira prestação eu vou pagar daqui a 30 dias. Você já entende. Puxa, ele comprou no modo pós-antecipado. Aí ele pergunta para você, e se eu quisesse pagar a primeira já no ato da compra? Entendeu? Qual seria o valor dela? Observe que neste caso a HP não vai fazer automaticamente para você. Porque para a HP12C fazer automaticamente, você precisaria de 2 outros dados. Você precisaria saber qual foi o valor à vista da geladeira, se fosse levar à vista qual é o valor, que é PV, e você precisaria saber qual foi a quantidade de prestações. Em outras palavras, você precisaria conhecer N, conhecer I e conhecer PV para resolver esse problema para o seu amigo ou seu cliente, para saber qual seria o valor se ele antecipasse a prestação. Muito bem. A gente mostra um cálculo manual muito simples, bem tranquilo, né? Quer dizer, tem gente que pode não gostar, mas é bom que você aprenda. A gente mostra um cálculo anual, um cálculo manual, bem tranquilo, para você converter de uma prestação para outra, tendo apenas o valor da prestação e a taxa. Isto é fenomenal, é incrível. Você só aprende isso aqui no canal Aulas e Artes. Um aparelho de ar-condicionado é ofertado por 1 mais 11 prestações mensais de R$ 335, né? 1 mais 11 de R$ 335. Sabendo que a taxa de juros negociada é de 1,5% ao mês, qual é o valor à vista deste aparelho? Observe que agora temos uma questão tradicional, onde se coloca 1 mais 11, né? Ou seja, em vez de dizer 12 prestações, as lojas costumam divulgar assim, 1 mais 11, 1 mais 23, 1 mais 35, ok? Isso para que o cliente leigo já entenda que essa 1 é no ato da compra. O cliente leigo vai dizer que é entrada, né? Vai dizer que é entrada. Na verdade, não é entrada, é uma antecipação da prestação. Então, vamos resolver naquele quadro ali. Um aparelho de ar-condicionado é ofertado por 1 mais 11. Então, ele é ofertado por 12 prestações, né? 12 mensais, então 12 meses, de R$ 335. Então, PMT é igual a R$ 335. Neste momento agora, nesta questão, ele deu o valor da prestação. Nós temos o valor da prestação, R$ 335. Sabendo que a taxa de juros negociada é de 1,5% ao mês, a taxa de 1,5% ao mês, qual é o valor à vista deste aparelho? Ele quer PV, ele quer o valor à vista, ele quer PV. Né? A questão nos dá a quantidade de prestações, que é 1 mais 11, ou seja, 12. Ela nos dá a PMT, ela nos dá a prestação, que é de 335, nos dá a taxa e quer saber qual é o valor desse bem à vista. Então, o que vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo colocando a teclinha, colocando a palavrinha begin, né? Colocando a palavrinha begin na tela. Então, liga a sua HP12C, zera a sua HP, né? Vamos zerar com FREG para zerar tudo. Ok. E agora vamos colocar os dados. Temos o que aqui? N é 12. Vamos lá. Digita 12, aperta N. A prestação é de 335. Digite 335 e aperte CHS e depois PMT. Ok? A taxa é 1,5. 1,5. Aperte I. E depois aperta PV. Ok. Qual foi o erro cometido aqui? O erro cometido é que o professor Jusilândio não colocou a palavrinha begin na tela. Eu falei que ia pôr e não coloquei, né? Ok. Professor, e agora? O senhor não colocou a palavrinha begin na tela. E aí o resultado está errado? Sim, o resultado está errado. Você esqueceu. Como é que você faz agora para recuperar? Não tem problema. Coloque a palavrinha begin na tela e aperta PV. Ok? Tudo bem? Então, este aqui seria o valor à vista se a primeira prestação fosse paga 30 dias depois, se fosse no modo pós-antecipado, ok? Mas estamos no modo antecipado. A primeira é 1 mais 11, a primeira prestação é paga no ato. Então, o cálculo está errado porque eu não coloquei a palavrinha begin na tela.
Aí, se você descobriu quando já fez o cálculo, vai lá, coloca a palavrinha begin na tela, né? Aperte G, depois bag, ok? E agora aperte PV. Quando você aperta PV, olha o resultado. R$ 3.708,82. Então, o valor presente, ou seja, o valor à vista deste bem é R$ 3.708,82, ok? Tudo bem? Então, eu espero que você não tenha mais dúvida em relação a isso aí, porque na nossa próxima aula nós vamos entrar para valer aí em carência. Professor, o que é isso? É você fazer a compra e o vendedor dá para você um prazo sem que você nada pague. Geralmente é assim. Claro que há casos em que você vai pagar só os juros, né? Mas adia o pagamento do principal e você vai pagando só os juros. Aqui neste módulo, a gente vai trabalhar com a carência total, ou seja, você suspende o pagamento de tudo, ok? Vejo você em nossa próxima aula. Até lá!